Nesse instante, então, nós vamos agradecendo ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui em seu nome, nesse estudo, nessa noite. Apesar das surpresas de última hora, nós sabemos que os mentores amigos sempre estão aqui ao nosso lado, nos ajudando, nos inspirando, nos protegendo de todo o mal. Senhor, fortifica o nosso desejo sincero de aprender. Ajuda-nos, Senhor, a ter a disciplina necessária e a proteção para que consigamos continuar o nosso trabalho de aprimoramento e de serviço na sua seara. Que nessa noite possamos aprender mais um pouco com André Luiz, nesse capítulo tão importante, e que possamos todos estar juntos, encarnados e desencarnados mais uma vez, durante a próxima hora. Graças a Deus. Então hoje é o capítulo 5 e para quem já fez o estudo dos missionários da luz, vai perceber algumas diferenças gritantes aí da realidade que a gente viu o André Luiz passando para a realidade que a gente está vendo aí desse irmão Gotuso que trabalha na instituição Fabiana de Cristo, né? Bom, primeira coisa que a gente vê é André Luiz foi um espírito, uma pessoa relativamente boa para os padrões sociais, mas ele não fez todas as coisas certas da forma como tinha que ser. E com isso ele teve que passar cerca de uma década no umbral. Mas depois que ele passou por isso, que ele foi libertado pela mãe dele, ele conseguiu ir para um lugar muito melhor, que era o nosso lar, que é o nosso lar, que é uma colônia onde o bem prevalece sobre o mal. E a gente vê que a diferença primordial aí entre ele e o irmão Gotuso é que o irmão Gotuso não conseguiu. Por que que ele não conseguiu? Porque ele não conseguiu ir para essa esfera mais alta, porque ele continuou com o apego da vida dele na carne. Então, só na conversa do André Luiz com ele, o André Luiz já nota, puxa vida, a qualidade da conversação que ele tem, os gestos que ele usa, os valores, mostra que ele ainda está num nível um pouco mais atrasado, ele não tem o conhecimento que o André Luiz tem. Por isso, não é que ele não esteja à disposição dele esse lugar melhor, mas simplesmente ele não consegue chegar, né? E outra coisa que ele fala que é interessante é que ele comenta que, o Gotuso comenta que ele passou por anos de sonambulismo. E é interessante a gente pensar isso, né? O sonambulismo de alguém desencarnado. Por quê? Porque ele estava aí aprisionado na mente dele. E ele visitando a família dele, né? Não estava conseguindo, a igreja, ele não estava conseguindo enxergar a realidade, ele só enxergava aquilo que ele acreditava. E com isso ele passou muito tempo sofrendo. Por quê? Porque ele imaginava que depois que ele morresse, ele fosse encontrar uma realidade e ele estava encontrando outra, né? E depois disso, porque ele ainda tinha dentro de si muitas coisas, ele ainda tinha uma necessidade grande de aprimoramento, o que? Espiritual, moral, ele passou muito tempo no umbral, né? Até que ele foi recolhido. Agora, olha que interessante. A gente vê de novo que o conhecimento espiritual, moral, não tem nada a ver com o conhecimento acadêmico. Porque claramente ele tem muito conhecimento de medicina. E ele consegue, apesar da sua imperfeição, ajudar nesse centro de socorro que fica perto da crosta terrestre. E olha só a bondade de Deus, né?
no final, o fato dele ainda estar muito apegado à matéria faz com que ele se ambiente muito melhor nessas condições, porque está muito próximo da realidade dele, diferente do André Luiz, que a gente vê que sofre bastante a mudança de vibração do nosso lar para onde ele está, né? Bom, e aí ele fala algumas coisas importantes para a gente pensar. A primeira coisa é que a hora que a gente desencarna é o momento que nós encontramos com nós mesmos, é a vida verdadeira. Então quer dizer que a Ana de cabelo preto, que mora em Portland, que tem 2 filhos, essa não é a minha vida real. Essa é a minha vida temporária aqui na Terra. A minha vida real é quando eu volto para o plano espiritual. É só uma mudança de residência, é como se a gente passasse férias aqui e a gente leva para lá todas as indisposições, quer dizer, todos os defeitos, todas as qualidades e todas as doenças que a gente carrega. Por quê? Porque as doenças estão primeiro impregnadas na nossa mente e a gente sabe que a nossa mente é que desenha o nosso corpo perispiritual. E aí ele fala essa coisa importante, né? Que o corpo astral, a célula espiritual é viva, né? Então a gente pode moldar essa célula da mesma forma que a gente consegue moldar a nossa saúde física pelo nosso comportamento mental e pelos alimentos que a gente tem, que a gente consome, da mesma forma no plano espiritual, mas como a gente não tem o alimento físico, a comida física, o nosso alimento é o pensamento. E ele chama a nossa atenção, mostrando o que? Nas entrelinhas, que nós somos os nossos médicos. Nós é que mudamos a qualidade da nossa vida aqui na Terra e no plano espiritual, né? E ele fala, eu tinha consciência ingênua, eu fiz uma doação para minha igreja e o padre falou para mim que eu ia ter paz, mas eu não tive paz, eu não encontrei aquele paraíso que ele falou que eu ia encontrar. Por quê? Porque a gente sabe que não é verdade. O fato de a gente estar aqui na Terra e a gente receber promessas de pessoas de que tudo vai acontecer de bom do outro lado porque a gente fez isso ou fez aquilo, não é verdade. A gente nunca sabe direito como vai ser o nosso dia de amanhã. Por quê? Por causa da nossa responsabilidade do trabalho do bem. A gente sabe que nós temos responsabilidade de fazer o bem e também temos responsabilidade pelo mal que a gente fez e pelo bem que a gente deixou de fazer. Então são 3 coisas que a gente vê que vão estar contando para nossa saúde no plano espiritual. O bem que eu fiz de uma forma positiva e de uma forma negativa, o bem que eu deixei de fazer e o mal que eu fiz, tá? Bom, e aí ele comenta, e a gente sabe dessa realidade, que hoje a religião e a ciência, do jeito que são, a maior parte delas não mostra a realidade do plano espiritual. E mesmo no Espiritismo, que é a terceira revelação que foi falada por Jesus, a gente vê que o nosso conhecimento é um conhecimento incompleto, né? A gente está aprendendo aí com Allan Kardec, com André Luiz, mas esse conhecimento do plano espiritual vai aumentar de acordo com a nossa evolução, né? Bom, outra coisa que chama atenção a gente é o mapa do corpo e do sistema nervoso. Então, a gente percebe que a importância desse sistema nervoso equilibrando todo o corpo perispiritual da gente. Então, quer dizer, se eu tenho rancor, se eu tenho raiva, se por acaso eu não consigo perdoar o meu próximo, isso vai estar alterando o meu mapa do sistema nervoso? Sim, vai. E aí a gente vê, se a gente pensa que o sistema nervoso ele é responsável por cuidar dos outros órgãos do corpo, a gente vê que essa alteração
mental vai alterar diretamente outras áreas do nosso corpo físico, né? Seja o coração, seja o pulmão, enfim, seja a digestão. A importância aí do nosso controle mental no equilíbrio do sistema nervoso e, consequentemente, dos outros órgãos do nosso corpo, né? Aí outra coisa que ele fala que é interessante é sobre o suicídio. E a gente escuta aí as notícias falando da quantidade de suicídios que vem acontecendo, principalmente nos jovens. O Divaldo, alguns anos atrás, comentou que a doença maior que estaria acontecendo a partir de 2020 seria o suicídio. Então, o maior número de mortes não aconteceria por causa de câncer ou infarto, seria suicídio. E aí a gente vê a compaixão por essas pessoas, né? Então, a gente, nas páginas de André Luiz, a gente não vê nenhum tipo de julgamento, mas sim dizendo, puxa, se eles soubessem que essa fuga não tem saída, que é muito melhor sofrer na Terra o sofrimento mais horrível do que o que eles vão encontrar aqui, né? Mas apesar da gente saber que o suicídio é a maior falta que um indivíduo pode cometer em relação a Deus, né? Tirar a própria vida, que é a maior bênção que nós temos, isso acontece por desconhecimento. Desconhecimento do quê? Dos valores morais da vida espiritual. Bom, e aí continuando, a gente vê então, como eu falei, Gotuso ainda bem imperfeito, mais imperfeito do que André Luiz, como ele não consegue ir aos mundos superiores como a colônia de Nosso Lar, aonde é que ele se recarrega? Porque fica claro que onde eles estão é uma atmosfera pesada, difícil, né? Então ele vem aqui para a Terra. E aí, de novo, fazendo a comparação com o Nosso Lar, quando André Luiz descreve a vegetação, as florestas do Nosso Lar, ele comenta que a beleza das flores, o aroma das flores é muito maior do que aqui na Terra, né? Então, a gente vai percebendo que... peraí que tem mais alguém querendo entrar. A gente vai percebendo que... só um instantinho. A gente vai percebendo que à medida que a gente vai evoluindo, aí é que nós vamos poder viver em mundos melhores, né? Mas apesar da imperfeição dele, ele ainda consegue trabalhar na seara de Jesus. Então, quantas vezes a gente vê ou nos vê numa situação que fala, puxa vida, olha, eu não sou perfeita, eu ainda brigo tanto com meu marido, eu não consigo ser bom pai, boa mãe, então eu não posso dar uma aula, eu não posso dar passe, eu não posso fazer atendimento fraterno. E aí, o chamamento pra gente é que todo mundo pode dar. Não da mesma forma, mas de acordo com o nosso conhecimento, com o nosso esforço, com a nossa boa vontade, a gente pode trabalhar na seara de Jesus, né? Bom, outra coisa que chama atenção nesse capítulo é quando André Luiz fica sabendo mais da Zenóbia. Isso parece tão atual, né? Então, uma mulher tomando conta de um centro tão importante, de tarefas tão complexas, numa área tão complicada, é tão desgastante que eles têm que se revezar. E aí o André Luiz fala, puxa vida, mas uma mulher? Uau! Né? Então a gente vê como o mundo espiritual está a léguas de distância da gente, né? De esse livro tendo aí quase 70 anos, cerca de 70 anos, na verdade, a gente já vê uma mulher numa direção de um centro tão importante quanto esse, que ajuda milhares de espíritos que estão desencarnando ou que estão em trânsito, né, no plano espiritual. Mas apesar da característica evoluída da Zenóbia, dessa abnegação, desse amor, dessa bondade, serenidade que ela tem,
ela pede ajuda dos outros, que é outra lição importante pra gente. Porque muitas vezes, por causa do nosso orgulho, a gente não tem coragem de assumir as nossas limitações, né? E aí a gente vê ela pedindo ajuda no lado de mediunidade. E aí chama a nossa atenção de novo, puxa, mas mediunidade no plano espiritual? Sim, porque no plano espiritual, como a gente já falou em outras aulas, os espíritos vão enxergar e vão se comunicar em níveis diferentes. Como a gente vai ver, o Gotuso não consegue ler o pensamento do André Luiz. Eles ainda têm que se comunicar de uma outra forma, né? Bom, e aqui a gente vê a importância da clarividência. Em outros livros de André Luiz, a gente vai ver que através da clarividência, o médium clarividente consegue entrar no mundo íntimo daquela pessoa que precisa ser ajudada e entender as situações que ela ainda está presa. E dessa forma, ajudá-la de uma forma mais eficiente. E esse trabalho é feito também quando a gente vê os grupos de desobsessão aqui na Terra, né? Bom, aí outra coisa interessante é a gente ver por que essa diferença entre André Luiz e Gotuso. Porque o André Luiz conseguiu perdoar. Então, o perdão, para eu conseguir voar, é fundamental, né? O que está aprendendo o Gotuso nessa escala evolutiva mais difícil, de maior sofrimento, é ele mesmo. Isso chama a nossa atenção porque então o sofrimento que eu me prendo aqui na Terra, fui eu mesmo que criei e sou eu mesma que estou criando. Como? Me sentindo numa situação de vítima, criando caso onde não precisa, dando murro em ponta de faca, querendo mudar as pessoas. Eu tô criando o meu próprio sofrimento, a minha própria dor. E quando eu chegar no plano espiritual, essa realidade não vai mudar. Vai continuar a mesma coisa. Daí a importância da gente trabalhar a nossa reforma íntima. Daí a importância da gente se reajustar com aqueles com quem a gente tem diferenças hoje. Para que quando a gente chegue do outro lado, nós consigamos ser mais felizes, né? Bom, aí ele continua falando de tipo de reencarnação. E é importante a gente pensar também, comparando com o que a gente viu nos Missionários da Luz, de como a mobilização dos benfeitores é constante, mas a qualidade do trabalho muito diferente. Por quê? Quando as reencarnações são de espíritos mais evoluídos, elas são feitas de uma forma muito mais fácil, tranquila, harmoniosa, apesar de serem completamente muito complexas. E a gente viu isso na reencarnação do Segismundo. Por outro lado, essa mobilização também acontece em outras situações, onde existe uma situação expiatória. E a gente viu um caso também no Missionários da Luz, que foi o caso do Volpini, que acaba sendo abortado, ele não nasce, né? Então, a diferença entre provas e expiações. Todo mundo que está encarnado aqui na Terra passa ainda por problemas, por provas. Por quê? Porque a gente está colhendo escolhas erradas que a gente fez no passado. Mas existem reencarnações expiatórias, onde o indivíduo ainda não teve a consciência, a necessidade, o entendimento da necessidade da reforma e do ajuste com os seus algozes, que ele é forçado numa situação. Ele é imposto que venha numa família ou numa situação de saúde limitada, complicada, para ajudar a evolução. Isso não significa que ele não está sendo ajudado. Significa só que ele não está pronto para enxergar essa ajuda, porque a ajuda continua o tempo inteiro. É a gente que não enxerga, né? Daí a gente vê o sofrimento dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, os sofrimentos que a gente vê nas famílias em geral. Quando um não consegue enxergar o outro, ou como deveria, ou tratar o outro como deveria. Então, peraí, Ana, então se eu tenho problemas muito sérios na minha família, significa que eu tenho uma reencarnação expiatória?
Pode ser, pode não ser. Mas uma coisa é certa, que toda vez que a gente tem uma diferença grande com uma pessoa, que a gente não consegue entender o outro e o outro não consegue entender a gente, pode ter certeza que o passado não foi um passado simples, um passado fácil, um passado de amor. E a nossa obrigação, a nossa responsabilidade nessa vida é o reajuste com essas pessoas, né? Então, falando aí, claro, a gente se preocupa tanto em cortar o açúcar, não comer tanta gordura, colocar mais vegetais na nossa dieta física. E a nossa dieta e higiene mental? Qual é? Como é que eu estou trabalhando na minha limpeza espiritual? O que eu preciso fazer? Bom, primeiro eu preciso estudar. Porque se eu não souber, como é que eu vou fazer direito, né? A outra coisa é eu prestar atenção na minha sintonia mental. Eu fico vendo defeito em tudo o tempo inteiro, eu fico vendo defeito em mim o tempo inteiro, eu enxergo mais problemas do que alegrias, porque a vida tem muita alegria. É a gente que precisa enxergar, né? Eu tenho que pegar esse conhecimento que eu estou estudando e colocar em prática. E é por isso que a gente fala tanto da reforma íntima. A reforma íntima vai ser exatamente a nossa libertação do sofrimento. Não é para o outro que eu estou mudando, é por mim, é para o meu bem, para o meu crescimento, né? Então, para encerrar a aula de hoje, algumas coisas para a gente pensar, como a gente viu com o Gotuso, né? Esse apego em relação à família, à esposa, não aceitar o casamento, o matrimônio, não aceitar as coisas que o primo tá fazendo, né? Qual é o tipo de apego que eu tenho hoje na minha vida? É a minha família, é o meu dinheiro, é a posição social que eu tenho? Porque isso tudo vai ficar. Eu tenho que entender, vivendo aqui na Terra, que eu tenho a posse, mas eu não tenho a propriedade de nada. Eu não sou dono de nada, nem do meu corpo, porque a hora que eu morrer, ele fica, né? Então, a gente saber usufruir do que a gente tem hoje com inteligência, com alegria, mas sem apego, para a gente conseguir se desprender no momento da morte. A outra coisa para a gente refletir é como é que eu estou conseguindo tratar as pessoas que me ferem. Porque todo mundo passa por decepções, passa por problemas sérios, por ajustes. Essa fricção social é muito comum, seja dentro da família, seja fora da família. Como é que eu estou tratando isso dentro de mim? Como é que fica o meu batimento cardíaco, o meu estômago, quando eu penso em alguém, naquela pessoa que me magoou, que me feriu, ou que eu me sinto injustiçada? Aí o chamamento para a gente tentar perdoar hoje, porque a gente vai ter que perdoar para conseguir se libertar. E aí, se eu tiver essa mágoa dentro de mim, como é que eu posso fazer para tratar essa mágoa? Primeira coisa é a gente entender, né? Que a mágoa é o veneno que eu tomo todo dia, que muitas vezes a outra pessoa nem sabe, mas eu é que estou fazendo mal para mim. Então, enxergar essa mágoa como algo ruim que eu tô fazendo comigo mesmo, né? Então, o perdão não é para o outro, é para minha alegria, para o meu contentamento, para minha paz, né? E não era isso que a gente tinha para falar hoje. A gente refletir esse capítulo tão bonito, tão cheio de detalhe. Quando a gente escuta o Gotuso falando, eu senti como se tivesse eu falando de mim mesma, né? Porque não é o outro, somos nós que ainda estamos apegados a tanta coisa aqui da Terra. E talvez com dificuldade de perdoar aqueles que nos magoaram ou que continuam nos magoando, né? Então, alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma perguntinha? Antes da gente continuar, eu vou tirar todo mundo de mute para poder falar. Se alguém quiser falar alguma coisa.
Alguém quer fazer algum comentário? A Carrie, já vi que ninguém tem pergunta. A Carrie não tem pergunta. Cris, Lu, Marizana, alguma pergunta? Bom, então vamos encerrar essa noite. Mais uma vez eu vou pedindo desculpa de novo pela confusão que aconteceu hoje com a nossa ferramenta de reunião essa noite. Mas que bom que a gente conseguiu se encontrar, estudar mais uma vez André Luiz. A gente sabe que esse tipo de surpresa acontece e o importante é como a gente lida com essas surpresas, né? Então, agradecer nesse instante ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez, pedindo que os benfeitores espirituais possam abençoar todos os lares de todas as pessoas que participam desse nosso estudo, encarnados e desencarnados, que nós continuemos, Senhor, firmes e fortes na boa vontade e na disciplina de aprendermos juntos com André Luiz, que é esse repórter tão rico de detalhes do plano espiritual. Nós vamos pedindo nesse instante aos mentores amigos um passe espiritual completo, que fortifica os nossos centros de força, que nos auxilia nas nossas dificuldades. Vamos pedindo, Senhor, pela paz nos nossos lares, pela paz nas famílias e pela paz no mundo. E assim nós vamos agradecendo mais uma vez o estudo dessa noite, dando por encerrado e que possamos estar juntos na próxima semana, se Deus quiser. Graças a Deus.